E nosso estudo de hoje, encerrando esse livro maravilhoso que foi o Seara dos Médios, a gente vai para a lição 90 dele, que é Benfeitores Desencarnados. Perceberás sem dificuldade a presença deles. Onde as vozes habituadas a escarnecer se mostram a ponto de condenar, eles falam a palavra da compaixão e do entendimento. Onde as cruzes se destacam, massacrando ombros doridos, eles surgem de inesperado por sirineus silenciosos, amparando os que caíram em desagrado e abandono. Onde os problemas repontam graves, prenunciando falência, eles semeiam a fé, cunhando valores novos de trabalho e esperança. Onde as chagas se aprofundam, dilacerando corpo e alma, eles se convertem no remédio que sustenta a força e restaura a vida. Onde o enxurro da ignorância cria a erosão do sofrimento no solo do espírito, eles plantam a semente renovadora da elevação, regenerando o destino. Onde os homens desistem de auxiliar, eles encontram vias diferentes de ação para a vitória do amor infinito. Anseias pela convivência dos benfeitores desencarnados com residência nos planos superiores e tê-los contigo se quiseres. Guarda, porém, a convicção de que todos eles são agentes do bem para todos e com todos, buscando agir através de todos em favor de todos. Disse Jesus: quem me segue não anda em trevas. Se acompanhas os bons espíritos, que em tudo e por tudo se revelam companheiros fiéis do Cristo, deixarás para sempre as sombras da retaguarda e avançarás para Deus sobre a glória da luz. Vamos lá, que lição, para encerrar o livro, muito bonita. A gente lembra que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele, quando vai falar sobre os anjos da guarda, os espíritos guardiães, tem um momento que ele fala assim, igual a gente divide quando está aqui encarnado, a gente vai falar, a gente pode dizer que a gente pode classificar as pessoas, nossos parentes consanguíneos, nossos parentes colaterais, os nossos amigos, aqueles que são colegas de trabalho e aqueles que são estranhos. Vou dar um exemplo aqui. Ele fala para a gente, quem são os espíritos que se relacionam com a gente? Aí ele vai colocar anjo da guarda, espíritos familiares, espíritos simpáticos e espíritos obsessores. E depois os espíritos indiferentes, que é a grande massa que não tem muito contato com a gente. Mas vem explicar cada um, e só para iniciar a gente vai lembrar que anjo da guarda é um espírito superior a gente, que já viveu a prova que a gente está vivendo e por isso recebeu a missão de nos ajudar nessa prova que a gente está passando. O espírito familiar, ele nos ama, tem sintonia, simpatia com a gente, nem sempre são espíritos superiores, porque eu não sou um espírito superior e eu amo um montão de gente que é amigo meu. E se eu tiver que proteger esses meus amigos, eu acabo protegendo e às vezes utilizando até da maneira errada. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a gente entra numa briga para defender um amigo nosso, ao invés de simplesmente apaziguar, os dois. Isso costuma acontecer entre seres humanos. Aliás, eu já ouvi até amigos espíritas falando, não, primeiro eu vou separar e vou tentar ver o que está acontecendo. Depois, mas nós não somos espíritos superiores. A diferença dos familiares para os simpáticos são que os simpáticos eles ficam presos a gente, ligados a gente, é a melhor palavra, não é preso nada, ligado, por apenas algumas circunstâncias. Então, gostam de música, enquanto eu estou na música ele está comigo, mas quando eu fui para o espiritismo ele não é espírita, ele foi para outro lugar. Enfim, são simpatias apenas. Esses espíritos estão com a gente o tempo todo. Agora, o estudo de hoje, o Emmanuel fez referência específica aos espíritos que são de luz, espíritos superiores. Ele fala benfeitores desencarnados. Então, é uma classe diferente. É uma classe que, o nosso anjo da guarda, com certeza, é um benfeitor desencarnado. O espírito familiar pode ser como pode não ser. O simpático pode ser como pode não ser. Mas ele está colocando aqui para a gente que a gente vai começar a perceber sem dificuldade a presença deles, desses espíritos que são os benfeitores, quando nos momentos de crise eles estiverem chegando ao nosso lado para nos inspirar ideias que sejam para sair dessa crise da melhor maneira possível, sem prejudicar ninguém, respeitando a todos. Então, o Emmanuel vem com umas frases aqui, de aquelas frases educativas dele, onde tem vozes habituadas a escarnecer. Se aparece uma com compaixão e entendimento, está sendo um espírito superior, um benfeitor que está te intuindo.
Agora cruzes se destacam massacrando os outros, e de inesperado vem um que ampara o que caiu. Esse está sendo o superior que está ajudando a gente. Problemas graves, aí vem valores novos de trabalho e de esperança. Aquele momento que às vezes você está aí no ambiente de trabalho, até mesmo no ambiente familiar, e que de repente parece que quem está conversando contigo totalmente sem esperança, fala só em coisa do lado pessimista, de repente vem aquela ideia otimista e você contrapõe aquele ponto de vista, você está recebendo a influência dele. Vai ser fácil a gente conseguir perceber quando do nada a gente está mergulhado num ambiente totalmente contrário e as ideias que chegam até a gente estão sendo ideias que estão contornando e procurando fazer enxergar o lado bonito da vida, como dizia Francisco de Assis, ou melhor, a oração a Francisco de Assis: onde houver ódio, que eu leve o amor, ofensa, que eu leve o perdão, discórdia, que eu leve a união, dúvida, que eu leve a fé, erro, verdade, desespero, esperança, tristeza, que eu leve a alegria, trevas, luz. Ele coloca aqui pra gente também: onde as chagas do corpo acontecem, você se converte em remédio. Você vai trazer sempre palavras de esperança. A ignorância, eles plantam semente de elevação. E onde os homens desistem, eles vão encontrar vias diferentes de ação para a vitória do amor infinito. Se a gente começar a reparar os momentos que isso está acontecendo com a gente vai perceber claramente a presença deles. Eles estão do nosso lado, estão nos intuindo. E depois ele fala para a gente, ó, a frase que é a grave para a gente, é a que serve para a gente. Se você anseia pela convivência, agora eu não estou falando de influência não, eu quero ter uma convivência. Quem tem convivência tem um pouquinho mais de tempo, né? Você pode conseguir se quiser, mas guarda, porém, a convicção de que todos eles são agentes do bem para o bem de todos, para todos, né? Buscando agir através e em favor de todos. E disse Jesus: quem me segue não anda em trevas. Quer dizer, todas as vezes que eu tiver com pensamentos egoístas, pensando só no meu bem-estar, ou no bem-estar dos meus, como a gente costuma falar aqui na Terra, minha família, na hora que a gente entender que a minha família é toda a Terra, vai ter momento que eu vou chamar o meu filho e falar: peraí, você tem que respeitar o vizinho também. Você tem que respeitar aquele coleguinha da escola também. Quando a gente tiver essa visão voltada para todos, eles estarão ao nosso lado, nos intuindo o tempo todo também. E a gente lembra, com muito carinho, até alguma vez lá no Centro Espírita Leon Denis, isso foi por volta do ano de 2004, com certeza foi o ano de 2004. Os espíritos deram a mensagem para a gente assim, o esforço que eles faziam em baixar a vibração deles para chegar até os nossos corações e nos intuir para o trabalho, eles já tinham conseguido. O espiritismo já estava implantado, a casa espírita já estava implantada. Agora nós que teríamos que fazer o esforço para poder subir a nossa vibração até eles. E como é que a gente faz para subir a nossa vibração? Constantemente, com o exercício da oração, da prece, do estudo edificante e principalmente da prática do bem. Então o que acontece? Quando a gente conseguir fazer a prece, a gente sabe que a gente está no mundo material, a gente sabe que, pelo aquele texto Homem no Mundo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que viver os prazeres da nossa época, né? A gente não vai viver igual o eremita do deserto, mas eu vou ser uma pessoa que eu vou fazer minha oração quando acordar, quando dormir, os estudos ao longo do dia, e sempre que aparecer uma oportunidade, a gente até vai ouvir as conversações dos parentes e dos amigos, mas a gente vai procurar sempre o melhor lado e tentar levar para esse lado, para não entrar em mais conflitos e mais complicações. Quando a gente fizer isso, a gente vai estar fazendo o nosso esforço para estar em sintonia durante um tempo maior, até que daqui a pouco a gente acostume e a gente não precise ficar numa cegueira como ficou o Paulo de Tarso durante 3 dias, quando teve contato direto com Cristo, porque a impressão que eu tenho, falando de mim aqui, é que a vibração deles é tão sutil, tão alta, que eu acabo me desvinculando um pouco para me vincular mais às coisas aqui do mundo, que é aonde a minha vibração comum, né, comumente ela está ajustada. Eu tenho que fazer um esforço para chegar neles. Mas a gente fazendo esforço, daqui a pouco a coisa vai deixar de ser tão sacrificante, a gente vai começar a fazer sintonia com eles de uma maneira mais natural. Se acompanhas os bons espíritos que em tudo e por tudo se revelam companheiros fiéis do Cristo, deixarás para sempre as sombras da retaguarda e avançarás para Deus
sobre a glória da luz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.